menino de 12 anos era chamado de estranho por todos. Quando disse que podia consertar o motor de 100 milhões, riram da cara dele. Mas Miguel guardava um dom que ia calar a boca de quem sempre duvidou. A manhã de segunda estava especialmente corrida na empresa Engtech. Lúcia chegou no horário de sempre, carregando sua bolsa gasta e o uniforme de limpeza impecavelmente lavado. Trabalhava ali há 4 anos, sempre pontual, sempre dedicada, sempre invisível para a maioria das pessoas que passavam pelos corredores polidos daquela corporação de tecnologia. Mas naquele dia havia algo diferente. Miguel, seu filho de 12 anos, estava caminhando ao lado dela. A escola havia cancelado as aulas por causa de uma greve dos professores e Lúcia não tinha com quem deixar o menino. Miguel segurava uma mochila surrada nas costas e caminhava em silêncio, observando tudo ao redor com aqueles olhos curiosos que pareciam enxergar muito mais do que uma criança deveria conseguir ver. Os funcionários bem vestidos passavam por eles sem nem olhar. Para aquela gente, mãe e filho eram apenas mais 2 elementos do cenário, tão importantes quanto os vasos de plantas ou as lixeiras do corredor. Quando chegaram no 10º andar, onde ficava o laboratório principal da empresa, Miguel parou. Suas pequenas mãos se apoiaram no vidro que separava o corredor do ambiente mais importante da Engtech. Lá dentro, dezenas de engenheiros trabalhavam em volta de uma máquina gigantesca que ocupava o centro da sala. Era um motor diferente de tudo que Miguel já tinha visto, com fios coloridos saindo de todas as direções e telas digitais piscando números incompreensíveis. Lúcia puxou suavemente o braço do filho. Sabia que não podiam ficar ali parados muito tempo. O diretor Benedito não gostava de ver funcionários perdendo tempo nos corredores, muito menos acompanhados de crianças. Mas Miguel parecia hipnotizado pela máquina. Seus olhos se moviam rapidamente, como se estivesse lendo alguma linguagem secreta nos componentes daquele motor complexo. Foi nesse momento que Benedito apareceu no corredor. Alto, elegante, com um terno que custava mais que 3 meses do salário de Lúcia. Ele viu mãe e filho parados em frente ao laboratório e franziu a testa. Benedito era daqueles homens que mediam o valor das pessoas pelo preço da roupa que vestiam e definitivamente não gostava de ver gente simples próxima demais dos projetos importantes da empresa. Lúcia, ele disse com aquela voz que tentava parecer educada, mas carregava uma dose pesada de desprezo. Trouxe seu filho para o trabalho hoje? A pergunta soou mais como uma crítica do que como curiosidade genuína. Lúcia baixou a cabeça envergonhada. Desculpe, Dr. Benedito. A escola cancelou as aulas e eu não tinha onde deixar ele. Prometo que não vai atrapalhar em nada. Miguel olhou para o diretor sem medo, mas também sem desafio. Era aquele olhar direto e honesto que as crianças têm antes do mundo ensinar elas a baixar os olhos. Benedito examinou o garoto de cima a baixo. Roupa simples, tênis desgastado, mochila remendada. Definitivamente não era o tipo de criança que frequentava os círculos sociais dele. E o que você acha desse motor aí, garoto? Ele perguntou com um sorriso irônico, apontando para o laboratório. Era uma pergunta feita para humilhar, para mostrar como era absurdo uma criança pobre tentar entender algo tão sofisticado. Miguel olhou mais uma vez para a máquina através do vidro. Seus olhos se moveram metodicamente, como se estivesse fazendo algum tipo de diagnóstico mental. Depois de alguns segundos, ele falou: "Está com problema na sincronização dos pistões. O motor não consegue completar o ciclo porque os tempos estão desencontrados." A frase saiu naturalmente, como se ele estivesse comentando sobre o tempo ou sobre o que tinha comido no café da manhã. O silêncio que se instalou no corredor foi constrangedor. Benedito ficou alguns segundos sem saber o que responder. Aquela não era a reação que ele esperava. Esperava que o garoto gaguejasse alguma bobagem sobre a máquina ser grande ou bonita. Não esperava uma análise técnica precisa, usando termos que a maioria dos adultos nem conhecia. Lúcia estava tão surpresa quanto o diretor. Sabia que o filho sempre teve uma fixação estranha por motores, mas nunca imaginou que ele pudesse falar sobre eles com tanta propriedade. Benedito se recuperou do susto inicial e voltou ao comportamento de sempre. Deu uma gargalhada alta, daquelas que ecoam pelos corredores e fazem todo mundo olhar. Sincronização dos pistões? Ele repetiu entre risos. Garoto,
Você tem certeza que sabe o que está falando? Esse motor vale 100 milhões de reais. Foi projetado pelos melhores engenheiros da Europa. Você acha mesmo que uma criança consegue entender algo assim só olhando? Outros funcionários começaram a se aproximar. A gargalhada de Benedito sempre atraía a plateia. Era como um sinal de que algo interessante ou constrangedor estava acontecendo. Marcelo, o engenheiro-chefe, chegou primeiro. Era um homem sério, formado no MIT, com 20 anos de experiência em motores de alta tecnologia. Quando soube do que se tratava, ele também riu. Deixa eu entender, ele disse olhando para Miguel. Você está me dizendo que consegue identificar o problema no nosso protótipo apenas olhando através do vidro? Miguel assentiu calmamente. Não havia arrogância na atitude dele, apenas a certeza tranquila de quem sabe exatamente do que está falando. O som que ele está fazendo não é normal, ele explicou. Mesmo daqui de fora dá para perceber que os pistões não estão trabalhando em harmonia. É como se fosse uma orquestra onde os músicos estão tocando em tempos diferentes. A comparação era tão simples e ao mesmo tempo tão técnica que deixou todos ali ainda mais confusos. Marcelo trocou um olhar cúmplice com Benedito. Ambos estavam pensando a mesma coisa. Aquela era a situação perfeita para se divertir um pouco com a criança presunçosa e, de quebra, humilhar a funcionária que teve a ousadia de trazer o filho para o trabalho. O motor realmente estava com problemas há 6 meses. 30 engenheiros especialistas já haviam tentado consertá-lo sem sucesso. O projeto estava custando uma fortuna para a empresa e os investidores estavam perdendo a paciência. Sabe o que vamos fazer? Benedito disse com aquele sorriso maldoso que aparecia sempre que ele tinha uma ideia que considerava genial. Vou te dar uma oportunidade, garoto. Que tal entrar aí no laboratório e mostrar para todos esses engenheiros formados como se conserta um motor de 100 milhões de reais? A proposta soou como uma brincadeira cruel, e todos os funcionários presentes entenderam perfeitamente a intenção por trás dela. Lucia sentiu o coração disparar. Conhecia bem o jeito de Benedito. Sabia que ele não estava oferecendo uma oportunidade real para Miguel. Estava armando uma situação onde seu filho seria humilhado publicamente, servindo como entretenimento para os funcionários mais graduados. Doutor Benedito, ela tentou intervir. O Miguel é só uma criança. Ele não precisa... Mas Benedito a interrompeu com um gesto impaciente da mão. Não, ele disse fingindo generosidade. Se o garoto tem tanta certeza assim, ele merece uma chance de provar o que sabe. Afinal, se realmente conseguir consertar o motor, vai ser um herói. E se não conseguir... Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Bem, aí ele aprende uma lição importante sobre não falar de coisas que não entende. Miguel olhou para a mãe. Viu o medo nos olhos dela, mas também viu algo mais. Viu anos de humilhação silenciosa, de trabalhar duro em troca de desprezo, de ser tratada como invisível por pessoas que se achavam melhores. E naquele momento, uma determinação estranha tomou conta dele. Não era arrogância infantil ou rebeldia. Era algo muito mais profundo. Era a certeza absoluta de que ele podia fazer aquilo e de que precisava fazer, não só por ele mesmo, mas pela mãe que sempre acreditou nele mesmo quando ninguém mais acreditava. Eu aceito, Miguel disse com uma voz firme que não combinava com seus 12 anos de idade. Mas tem uma condição. Benedito arqueou as sobrancelhas, divertido com a ousadia da criança. Ah, é? E qual seria? Miguel respirou fundo antes de responder. Se eu conseguir consertar o motor, você pede desculpas para a minha mãe, na frente de todo mundo, porque ela não fez nada de errado trazendo eu aqui hoje. A audácia da condição arrancou gargalhadas de todo mundo. Uma criança de 12 anos estava negociando com o diretor da empresa como se fosse um executivo experiente. Mas havia algo na postura de Miguel que não era infantil. Havia uma seriedade, uma maturidade que contrastava com sua idade e com suas roupas simples. Benedito aceitou a condição sem hesitar. Afinal, tinha certeza absoluta de que Miguel ia falhar miseravelmente, e aí a humilhação seria ainda maior. Fechado, ele disse estendendo a mão para apertar a de Miguel. Se você conseguir fazer o motor funcionar,
Eu peço desculpas para sua mãe na frente de todos os funcionários da empresa. Mas se não conseguir, ele fez outra pausa teatral. Sua mãe vai ter que procurar outro emprego, porque não posso manter funcionários que não sabem educar os filhos a respeitar o ambiente de trabalho. As palavras atingiram Lúcia como um soco no estômago. De repente, não era mais sobre Miguel provar alguma coisa. Era sobre a sobrevivência deles. Aquele emprego era tudo o que ela tinha. Sem ele, não conseguiria pagar o aluguel, não conseguiria comprar comida, não conseguiria manter Miguel na escola. O jogo havia mudado completamente de figura. Agora eram as apostas mais altas possíveis. A dignidade da família contra a crueldade disfarçada de oportunidade. Miguel sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Não era mais sobre ele mostrar que sabia de motores. Era sobre proteger a mãe, sobre defender a única pessoa no mundo que sempre acreditou nele. Olhou mais uma vez para o laboratório, onde o motor defeituoso aguardava há meses por alguém que conseguisse decifrá-lo. E pela primeira vez desde que a conversa havia começado, Miguel sorriu. Não era um sorriso infantil de brincadeira. Era o sorriso de quem acabou de aceitar um desafio impossível e já sabia exatamente como vencê-lo. Naquela noite, Lúcia mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do apartamento de 2 cômodos onde moravam, olhando para o teto rachado e pensando em como tudo havia chegado àquele ponto. Do outro lado da parede fina, conseguia ouvir Miguel mexendo em alguma coisa. Era sempre assim. O menino passava as madrugadas desmontando e remontando aparelhos que ela trazia do lixo da empresa. Rádios velhos, ventiladores quebrados, qualquer coisa que tivesse motor ou engrenagem virava obsessão para ele. Mas naquela noite o barulho era diferente. Miguel estava rabiscando alguma coisa no papel, desenhando esquemas com aquele lápis gasto que ele usava até não sobrar mais nada para segurar. Lúcia sabia que o filho estava se preparando para o desafio do dia seguinte, mas não fazia ideia de que Miguel guardava segredos que ela jamais imaginaria possíveis em uma criança de 12 anos. A verdade é que Miguel sempre foi diferente. Desde bebê, quando outros meninos brincavam com carrinhos fazendo barulho de motor, Miguel desmontava os brinquedos para entender como as rodinhas giravam. Aos 3 anos, já conseguia montar quebra-cabeças de 1000 peças sem olhar a caixa. Aos 5, desmontou completamente o liquidificador da cozinha e o montou de volta funcionando melhor que antes. Lúcia lembrava perfeitamente do dia em que tudo começou a ficar mais sério. Miguel tinha 6 anos e ela havia levado para casa um aspirador de pó que alguém jogou no lixo da Engtech. Era um modelo caro, mas que havia parado de funcionar. Miguel ficou 3 dias estudando aquela máquina, virando de um lado para outro, ouvindo barulhos, testando botões. No 4º dia, o aspirador estava funcionando perfeitamente. Como você conseguiu? Lúcia havia perguntado, impressionada. Miguel deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu conversei com ele, respondeu com aquela simplicidade infantil. As máquinas falam, mãe. É só saber escutar. Na época, Lúcia achou que era imaginação de criança. Agora, depois de anos vendo o filho realizar milagres com sucata, ela sabia que havia algo muito mais profundo acontecendo. O problema era que ninguém mais entendia Miguel. Na escola, os professores reclamavam que ele não prestava atenção nas aulas. Ficava desenhando motores na margem dos cadernos, imaginando como funcionavam as máquinas que via pela janela. Os colegas o evitavam porque Miguel só falava de engrenagens, circuitos e combustão. Para as outras crianças, ele era estranho, diferente, meio maluco. Seu filho precisa de acompanhamento psicológico, a diretora havia dito para Lúcia no ano anterior. Essa obsessão por máquinas não é normal. Crianças da idade dele deveriam estar interessadas em jogos, brincadeiras, não em... Isso. Ela havia apontado para um desenho que Miguel fez de um motor a combustão, com cada peça detalhada e legendada com precisão técnica assombrosa. Lúcia defendia o filho como podia, mas às vezes se perguntava se realmente havia algo errado com Miguel. Será que era normal uma criança de 12 anos saber mais sobre motores que adultos formados em engenharia? Será que era saudável ele passar as noites inteiras lendo manuais técnicos que ela trazia escondido do trabalho? Será que outros meninos também sonhavam com pistões e válvulas?
A resposta para todas essas perguntas veio na manhã seguinte, quando mãe e filho chegaram na Engtech e encontraram uma multidão esperando no laboratório. A notícia de que uma criança havia desafiado o diretor da empresa a consertar o motor mais caro da corporação havia se espalhado como fogo. Funcionários de todos os departamentos arranjaram desculpas para aparecer no 10º andar. Até pessoas de outras empresas do prédio vieram assistir ao que prometia ser o maior vexame infantil da história. Benedito estava radiante. Havia passado a noite toda imaginando como seria divertido ver aquele garoto presunçoso fracassar diante de tanta gente. Já havia até pensado nas palavras que usaria para humilhar mãe e filho antes de mandar Lucia embora. O motor continuava parado no centro do laboratório, silencioso e desafiador, cercado por equipamentos que custavam mais que carros de luxo. Chegou o nosso pequeno gênio, Benedito anunciou quando viu Miguel entrando no laboratório. A plateia riu, antecipando o show que estava por vir. Miguel olhou ao redor e viu dezenas de rostos esperando por sua queda. Engenheiros experientes, executivos bem vestidos, funcionários curiosos. Todos ali queriam ver a criança pobre falhar de forma espetacular. Mas Miguel não estava nervoso. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em casa. Estava rodeado de máquinas, de tecnologia, de desafios que faziam seu cérebro acelerar de empolgação. Caminhou até o motor com a naturalidade de quem estava visitando um velho amigo. Colocou a mão sobre a carcaça metálica e fechou os olhos por alguns segundos. O que ele está fazendo? Alguém sussurrou na plateia. Está rezando? Outro perguntou. Marcelo, o engenheiro-chefe, balançou a cabeça desconfiado. Está fazendo teatro, tentando impressionar com mistério infantil. Mas Lucia sabia exatamente o que Miguel estava fazendo. Estava escutando a máquina como sempre fazia. Estava deixando o motor contar sua própria história de defeitos e problemas. Miguel abriu os olhos e caminhou ao redor do motor, examinando cada componente com a atenção de um cirurgião estudando um paciente. Suas mãos pequenas tocavam delicadamente nos fios, nas conexões, nas peças expostas. De vez em quando parava e inclinava a cabeça como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém conseguia perceber. Posso ter algumas ferramentas? Ele perguntou para Marcelo. O engenheiro apontou para uma bancada cheia de equipamentos sofisticados. Chaves especiais importadas, medidores digitais precisos, instrumentos que custavam milhares de reais. Miguel olhou tudo aquilo e balançou a cabeça. Não preciso dessas. Pode me arrumar uma chave de fenda comum e uma lanterna? A plateia explodiu em gargalhadas. O garoto estava recusando ferramentas profissionais para pedir utensílios básicos que qualquer pessoa tinha em casa. Tem certeza? Marcelo perguntou, achando que Miguel não sabia o que estava fazendo. É um motor de alta tecnologia, não um eletrodoméstico. Miguel sorriu pela primeira vez desde que entrou no laboratório. Todo motor funciona com os mesmos princípios básicos. Não importa se custa R$100 ou 100 milhões. Benedito estava adorando aquilo. A cada palavra que Miguel falava, a humilhação ficava mais garantida. Uma criança que achava que sabia mais que engenheiros graduados, que desprezava ferramentas caras, que falava de motores como se fossem todos iguais. O vexame seria épico, e ele teria material para contar essa história por anos. Miguel recebeu a chave de fenda e a lanterna e começou a trabalhar. Não havia pressa em seus movimentos, não havia nervosismo. Cada gesto era calculado, preciso. Como se ele tivesse um mapa detalhado na cabeça mostrando exatamente onde estava cada problema. Removeu uma tampa lateral do motor e iluminou o interior com a lanterna. Achei, ele disse baixinho, mas a sala estava tão silenciosa que todo mundo ouviu. Miguel enfiou a mão no motor e mexeu em algo que ninguém mais conseguia ver. Houve um clique quase imperceptível, seguido de um segundo clique. Depois mais 2. Pronto. Ele disse se afastando do motor e limpando as mãos na própria calça. A plateia ficou em silêncio absoluto. Benedito franziu a testa. Pronto o quê? Você não fez nada. Só mexeu aí dentro e... Suas palavras foram interrompidas por um som que ninguém ouvia há 6 meses. O motor começou a ronronar suavemente, como um gato gigante satisfeito. Depois, o ronco foi crescendo, ganhando força.
até se transformar no rugido controlado de uma máquina funcionando em perfeita harmonia. As telas digitais ao redor do motor começaram a piscar números verdes. Os medidores marcavam parâmetros que os engenheiros tentavam alcançar há meio ano. O som era diferente de tudo que eles já haviam conseguido produzir. Era o som da perfeição mecânica, da sincronização absoluta, da tecnologia funcionando exatamente como havia sido projetada para funcionar. Marcelo correu até os computadores de monitoramento. Os números na tela eram impossíveis de acreditar. O motor não estava apenas funcionando, estava operando 20% acima da eficiência máxima projetada. Como? Ele murmurou olhando os dados. Isso não pode estar certo. Esses números são impossíveis. Miguel observava a agitação ao redor com a tranquilidade de quem havia feito exatamente aquilo que esperava fazer. Os pistões estavam meio grau fora da sincronização perfeita. Ele explicou para quem quisesse ouvir. Era só ajustar o tempo de ignição e realinhar as válvulas de admissão. O motor foi montado corretamente, mas alguém calibrou errado. Benedito estava com a boca aberta, incapaz de processar o que acabara de acontecer. 30 engenheiros, 6 meses de trabalho, milhões gastos em consultoria, e uma criança de 12 anos resolveu tudo em 15 minutos com uma chave de fenda. Mas como você sabia? Ele conseguiu perguntar. Como você sabia onde estava o problema? Miguel deu de ombros, exatamente como fazia quando era pequeno. E Lucia perguntava como ele consertava as coisas. O motor me contou, ele disse com naturalidade. Eles sempre contam quando você sabe escutar direito. E naquele momento, todo mundo na sala entendeu que não estava diante de uma criança comum. Estavam diante de alguém que possuía um dom raro, inexplicável, quase sobrenatural. O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas que começou com um dos técnicos e rapidamente se espalhou por toda a sala. Não eram palmas irônicas ou condescendentes. Eram palmas de admiração genuína, de reconhecimento de que haviam presenciado algo extraordinário. Miguel havia feito mais que consertar um motor. Havia quebrado todas as regras sobre o que uma criança deveria ou não ser capaz de fazer. Lucia chorava de emoção no canto da sala. Pela primeira vez na vida, estava vendo o filho receber o reconhecimento que sempre mereceu. Não era mais o garoto estranho obsessivo. Era um gênio incompreendido que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. O silêncio que se instalou no laboratório depois dos aplausos era carregado de uma energia estranha. Miguel estava parado ao lado do motor funcionando, com as mãos ainda sujas de graxa, enquanto dezenas de adultos o olhavam como se estivessem vendo um alienígena. Benedito parecia ter engolido a própria língua. Marcelo conferia os dados nos computadores pela 5ª vez consecutiva, balançando a cabeça em negação. Foi Caroline, uma jovem engenheira que acabara de ser contratada, quem quebrou o silêncio. Como você aprendeu isso? Ela perguntou, se aproximando de Miguel com curiosidade genuína. Quero dizer, onde uma criança aprende sobre sincronização de pistões? Sua pergunta fez todos prestarem atenção. Era a pergunta que estava na cabeça de todo mundo, mas ninguém tinha coragem de fazer. Miguel olhou para a mãe antes de responder. Lucia assentiu levemente, como se estivesse dando permissão para o filho contar sua história. Eu sempre soube, Miguel disse simplesmente. Desde pequeno, as máquinas, elas falam comigo. Não com palavras, mas com sons, vibrações. Cada motor tem sua própria voz. Roberto, um técnico mais velho que trabalhava na empresa há 15 anos, se aproximou interessado. Falam como, garoto? Pode explicar melhor? Ele havia passado a vida inteira consertando máquinas e nunca tinha ouvido nada parecido. Miguel pensou por alguns segundos, procurando as palavras certas. É como música, ele explicou, colocando a mão sobre o motor que continuava funcionando perfeitamente. Quando tudo está certo, é uma sinfonia. Cada peça toca sua nota na hora exata. Mas quando algo está errado, é como se um violinista estivesse desafinado. Você ouve que não está certo, mesmo que não saiba explicar por quê. Benedito finalmente se recuperou do choque inicial. O orgulho ferido estava falando mais alto que a lógica. Sorte, ele disse em voz alta, tentando minimizar o feito de Miguel. Foi pura sorte de principiante. Qualquer um pode ter um palpite sortudo uma vez na vida. Mas suas palavras soaram desesperadas mesmo para ele próprio. Então vamos testar.
disse uma voz firme vinda da entrada do laboratório. Todos se viraram e viram Dr. Henrique Salles, o maior investidor da Engtech, entrando na sala acompanhado de 2 assistentes. Era um homem respeitado mundialmente no setor de tecnologia, conhecido por descobrir talentos únicos. Ouvi o barulho do motor funcionando lá do estacionamento. Vim ver se vocês finalmente conseguiram resolver o problema. Benedito ficou pálido. Dr. Henrique não estava programado para aparecer naquele dia. Sua presença mudava completamente a dinâmica da situação. Doutor Henrique, que surpresa! Sim, conseguimos resolver o motor. Nossa equipe de engenheiros finalmente... Mas o investidor o interrompeu com um gesto. Nossa equipe? Dr. Henrique olhou ao redor da sala lotada e seus olhos pararam em Miguel, o único ali que não usava jaleco ou terno. Me parece que o responsável pelo concerto é este jovem aqui. Havia algo na voz dele que indicava que já sabia mais da história do que estava deixando transparecer. Miguel se sentiu pequeno sob o olhar penetrante do homem mais poderoso da empresa. Mas Dr. Henrique se abaixou para ficar na altura dos olhos do menino. Qual é o seu nome, rapaz? Miguel, senhor. Miguel, me conta. Além deste motor, que outras máquinas você já consertou? A pergunta abriu uma comporta na memória de Miguel. Ele começou a contar sobre os eletrodomésticos que resgatava do lixo, sobre os carros dos vizinhos que consertava no quintal, sobre aquela vez que arrumou o elevador do prédio quando os técnicos disseram que era caso perdido. A cada história, os olhos de Dr. Henrique brilhavam mais. E você nunca estudou engenharia formal? Dr. Henrique perguntou. Miguel balançou a cabeça. Só o que minha mãe consegue trazer dos manuais daqui da empresa. E algumas coisas que encontro na internet quando a biblioteca está aberta. Lucia se aproximou, preocupada com o rumo da conversa. Dr. Henrique, o Miguel é uma criança. Ele não tem diploma, não tem formação, só tem 12 anos. Sua voz carregava o medo de uma mãe que não queria ver o filho se iludir com possibilidades impossíveis. Mas Dr. Henrique sorriu de uma forma que ela nunca tinha visto um homem rico sorrir para ela. Senhora Lúcia, não é mesmo? Trabalha na limpeza há 4 anos, sempre exemplar. Nunca faltou um dia. Lúcia se surpreendeu que ele soubesse quem ela era. Quero fazer uma proposta para vocês dois. Mas primeiro, Miguel, você toparia um pequeno teste? Benedito tentou intervir novamente. Dr. Henrique, com todo respeito, não acha que já perdemos tempo suficiente com essas brincadeiras infantis? Mas o investidor o silenciou com um olhar gelado. Benedito, em 30 anos de carreira, aprendi que gênios aparecem nos lugares mais inesperados. E quando aparecem, só existe uma coisa inteligente a fazer: dar espaço para eles brilharem. Dr. Henrique se virou para seus assistentes. Tragam o protótipo do 2º andar. Um deles saiu correndo. Miguel, tenho outro motor com problemas. Este aqui está parado há 8 meses. 7 diferentes equipes de especialistas tentaram consertá-lo. Se você conseguir fazê-lo funcionar... Ele fez uma pausa dramática. Teremos muito o que conversar. 15 minutos depois, 4 funcionários entraram no laboratório carregando uma máquina menor, mas visivelmente mais complexa que a primeira. Era um protótipo experimental, cheio de componentes que Miguel nunca tinha visto. Dr. Henrique explicou que seria o coração de uma nova linha de produtos que revolucionaria a indústria automobilística. Miguel se aproximou da máquina com a mesma naturalidade de antes. Colocou as mãos sobre ela e fechou os olhos. Desta vez, porém, a plateia observava em silêncio respeitoso. Ninguém mais ousava zombar ou duvidar. O menino havia provado que possuía algo inexplicável, quase sobrenatural. Este está mais complicado, Miguel disse depois de alguns minutos de análise. Não é só desalinhamento. Tem uma peça que foi fabricada com especificação errada. O metal não aguenta a pressão que o projeto exige. Marcelo conferiu os documentos técnicos e confirmou que realmente havia suspeitas sobre uma série de peças defeituosas. Você consegue consertar mesmo assim? Dr. Henrique perguntou. Miguel assentiu, mas pediu algumas ferramentas específicas. Desta vez não eram ferramentas básicas. Ele sabia exatamente o que precisava e onde encontrar cada instrumento no laboratório. Trabalhou por 1h30, concentrado como um cirurgião em uma operação delicada. Quando terminou, Miguel ligou o motor e o som que saiu foi ainda mais impressionante que o primeiro.
Era um ronco suave, quase musical, que fez os técnicos mais experientes arrepiarem de admiração. Substitui a peça defeituosa por uma adaptação que eu fiz com 2 componentes menores, ele explicou. Vai durar mais que a peça original e ainda vai ser mais eficiente. Dr. Henrique bateu palmas devagar, um sorriso enorme no rosto. Miguel, você acabou de economizar 2 anos de desenvolvimento e 3 milhões em pesquisa para minha empresa. Ele se virou para Benedito com uma expressão séria. E você, Benedito? Quase perdeu o maior talento que já passou por esta corporação. A tensão na sala era palpável. Todo mundo sabia que havia algo importante acontecendo, mas ninguém sabia exatamente o que era. Dr. Henrique colocou a mão no ombro de Miguel. Rapaz, você tem um dom raro, um talento que aparece uma vez em uma geração. A pergunta é, o que você quer fazer com isso? Miguel olhou para a mãe, que estava chorando silenciosamente no canto da sala. Depois olhou para todas aquelas pessoas importantes que agora o tratavam com respeito. Quero que minha mãe não precise mais limpar o chão para a gente que acha que ela vale menos por causa disso. Ele disse com uma maturidade que não combinava com seus 12 anos. Doutor. Henrique assentiu, emocionado com a resposta. Então vamos fazer isso acontecer. Mas primeiro, ele se virou para Benedito com olhos de fogo. Acredito que você deve algumas desculpas, não é mesmo? Benedito sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Todos os olhos do laboratório estavam fixos nele, esperando pelas desculpas que havia prometido. Doutor. Henrique cruzou os braços e aguardou em silêncio, com aquela paciência perigosa dos homens poderosos quando sabem que têm razão. A sala estava tão quieta que dava para ouvir o ronco suave dos motores que Miguel havia consertado. Bem, talvez tenha sido um pouco duro demais, Benedito começou, mas sua tentativa de meio pedido de desculpas foi interrompida por Dr. Henrique. Um pouco duro? O investidor repetiu com um tom que fez Benedito encolher. Você humilhou uma funcionária exemplar e quase perdeu um gênio para a empresa. Isso não é ser um pouco duro, isso é ser incompetente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Miguel deu um passo à frente. Dr. Henrique, não precisa... Mas o menino foi gentilmente interrompido pelo homem mais poderoso da sala. Precisa sim, Miguel. Respeito se ensina com exemplo. E desrespeito também. Dr. Henrique olhou diretamente para Benedito. Estou esperando. Foi Caroline quem quebrou o constrangimento. Miguel, ela disse se aproximando do menino. Posso te fazer uma pergunta técnica? Todo mundo se virou para ela, gratos pela distração do momento tenso. Como você soube que a peça estava com especificação errada sem nem consultar os documentos? Miguel pareceu aliviado por falar de algo que entendia. O som estava errado, mas não era só desalinhamento. Era como se o motor estivesse segurando a respiração, sabe? Como quando você tenta correr, mas não consegue porque alguma coisa no seu corpo não está funcionando direito. Roberto, do técnico mais velho, se aproximou interessado. E a adaptação que você fez? Como soube que ia funcionar? Miguel sorriu pela primeira vez desde que Dr. Henrique havia chegado. Meu avô era mecânico. Ele sempre dizia que quando você não tem a peça certa, precisa fazer a peça certa conversar com as peças que você tem. Seu avô ainda está vivo? Dr. Henrique perguntou com curiosidade genuína. Miguel balançou a cabeça, ficando um pouco triste. Ele partiu quando eu tinha 5 anos, mas antes disso passava horas comigo no quintal, me ensinando a escutar as máquinas. Dizia que elas tinham alma, igual gente. Lucia se aproximou do filho, colocando a mão protetora no ombro dele. Meu sogro via em Miguel algo que mais ninguém via. Ela explicou. Sempre disse que o menino tinha um dom especial. Mas eu achava que era só carinho de avô, sabe? E o pai de Miguel? Caroline perguntou delicadamente. A pergunta fez Lucia apertar mais forte o ombro do filho. O pai... Ele não conseguiu aceitar que Miguel era diferente. Achava que o menino precisava se normalizar, parar com essas manias de motor. Quando Miguel fez 6 anos, ele foi embora. O laboratório ficou em silêncio pesado. A história familiar explicava muito sobre a determinação de Lucia em defender o filho e sobre a maturidade precoce de Miguel. Dr. Henrique olhou para mãe e filho com uma expressão que misturava admiração e compaixão. Quantos motores diferentes você já consertou, Miguel?
Ele perguntou, mudando de assunto para algo menos doloroso. Miguel pensou por alguns segundos. Não sei ao certo. Mais de 100, acho. Carros, motos, eletrodomésticos, equipamentos industriais. Se tem motor, eu consigo entender. Marcelo, que havia ficado quieto observando tudo, finalmente se manifestou. Doutor Henrique, preciso ser honesto com o senhor. Em 20 anos de carreira nunca vi nada parecido. O que esse garoto fez hoje desafia tudo o que aprendi sobre engenharia mecânica. Como assim? Doutor Henrique perguntou. Ele não usou instrumentos de medição, não consultou manuais, não fez cálculos. Simplesmente soube. É como se tivesse uma comunicação direta com as máquinas que nós, adultos, perdemos em algum lugar do caminho. Doutor Henrique assentiu pensativo. Miguel, me responde uma coisa. Você já tentou consertar alguma coisa e não conseguiu? O menino ficou em silêncio por um tempo longo, lembrando. Uma vez só, ele disse finalmente. O carro do vizinho. Estava com problema no motor, mas quando fui ver, descobri que o problema não era mecânico. Era elétrico. Eu não entendia de elétrica na época. Na época? E agora entende? Caroline perguntou curiosa. Miguel deu de ombros. Aprendi. É parecido com um motor, só que ao invés de explosões e movimento, é energia correndo por caminhos, como rios invisíveis. A explicação tão simples e ao mesmo tempo tão profunda deixou os engenheiros impressionados. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Sandra, a secretária de Dr. Henrique, entrou correndo no laboratório com o celular na mão. Dr. Henrique, desculpe interromper, mas tem uma ligação urgente. É da Autotech alemã. Eles estão oferecendo 500 milhões pelo projeto do motor experimental. O laboratório explodiu em murmúrios de surpresa. 500 milhões era uma quantia astronômica, muito além de qualquer expectativa. Dr. Henrique pegou o telefone e falou alguns minutos em inglês. Quando desligou, estava sorrindo de orelha a orelha. Pessoal, ele anunciou para a sala. Vocês acabaram de presenciar um momento histórico. O motor que Miguel consertou não apenas funciona perfeitamente. Funciona melhor que qualquer coisa que já foi desenvolvida. A adaptação que ele fez aumentou a eficiência em 30%. Benedito, que havia ficado calado durante toda a conversa, finalmente encontrou coragem para falar. Dr. Henrique, talvez possamos conversar sobre uma promoção para o menino. Algo informal, é claro, considerando a idade. Benedito, doutor. Henrique o interrompeu com frieza. Você ainda não pediu desculpas. E depois dessa demonstração de oportunismo, não tenho certeza se você deveria continuar nesta empresa. A ameaça era clara e terrível. Benedito finalmente entendeu que havia cruzado uma linha sem volta. Com a voz trêmula, ele se virou para Lúcia. Senhora Lúcia, peço sinceras desculpas pelo meu comportamento. Foi inadequado e injusto. Depois olhou para Miguel. E para você, jovem, peço desculpas por ter duvidado do seu talento extraordinário. Miguel assentiu em silêncio, mas todos puderam ver que as desculpas não apagavam a humilhação que ele e a mãe haviam sofrido. Dr. Henrique também percebeu. Benedito, suas desculpas são aceitas, mas insuficientes. A partir de hoje, Lúcia será transferida para o departamento administrativo com salário triplicado. E Miguel? Ele fez uma pausa dramática. Miguel será nosso consultor técnico especial. Meio período, para não atrapalhar os estudos, com remuneração compatível com o valor que agrega à empresa. A proposta deixou mãe e filho em choque. Lúcia nunca imaginou que sairia da limpeza, muito menos com aumento salarial. Miguel nunca imaginou que seria pago para fazer aquilo que mais amava na vida. Tem uma condição, Dr. Henrique continuou. Miguel precisa aceitar um tutor particular em matemática e física. Seu dom é natural, mas conhecimento formal vai potencializar ainda mais suas habilidades. Eu aceito, Miguel disse sem hesitar. Era a primeira vez que alguém oferecia para ensinar coisas que ele realmente queria aprender. E obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Dr. Henrique sorriu e colocou a mão no ombro do menino. Miguel, homens inteligentes sempre reconhecem talentos únicos. E você, meu jovem, vai mudar o mundo.
3 semanas se passaram desde que Miguel havia se tornado consultor da Engtech, e a vida da família havia mudado completamente. O apartamento de 2 cômodos foi trocado por uma casa pequena, mas aconchegante, com um quintal onde Miguel podia trabalhar em seus projetos pessoais. Lucia usava roupas novas para ir ao trabalho administrativo, mas ainda não conseguia acreditar que sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Naquela manhã de quinta-feira, Miguel estava no seu novo laboratório improvisado, uma garagem que Dr. Henrique havia mandado equipar com ferramentas adequadas para um gênio de 12 anos, quando recebeu uma visita inesperada. Fernando Oliveira, seu tutor particular, chegou mais cedo que o normal e trazia consigo uma expressão preocupada. Fernando era um engenheiro aposentado da NASA, contratado pessoalmente por Dr. Henrique para acelerar a educação formal de Miguel. Em 3 semanas, o homem havia ficado mais impressionado com seu pupilo do que em 30 anos ensinando universitários. Miguel absorvia conhecimento como uma esponja, mas sempre acrescentava insights únicos que nem mesmo Fernando havia considerado. Miguel, precisamos conversar, Fernando disse entrando na garagem. O menino estava debruçado sobre um projeto novo. Um pequeno motor que havia projetado do zero, mais eficiente que qualquer coisa similar no mercado. É sobre a proposta da Autotech alemã. Miguel levantou os olhos das ferramentas. A empresa que quer comprar o projeto por 500 milhões? Fernando assentiu gravemente. Eles não querem apenas comprar o projeto, Miguel. Eles querem você. A revelação pegou o garoto de surpresa. Como assim me querem? Fernando se sentou numa cadeira próxima, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles descobriram que você é o verdadeiro responsável pelos avanços tecnológicos. Estão oferecendo um contrato exclusivo. Você trabalharia para eles na Alemanha com salário de 2 milhões por ano. Miguel ficou em silêncio processando a informação. 2 milhões por ano era mais dinheiro do que ele conseguia imaginar. Seria suficiente para garantir que a mãe nunca mais precisasse se preocupar com contas, para estudar nas melhores universidades do mundo, para ter acesso a laboratórios que ele nem sonhava existir. E a minha mãe? Foi a primeira pergunta que ele fez. Fernando sorriu. Era exatamente a reação que esperava de Miguel. Eles ofereceram emprego para ela também. Departamento internacional, salário compatível. Vocês teriam uma vida completamente nova. Foi nesse momento que Lucia apareceu na porta da garagem. Havia saído mais cedo do trabalho porque Dr. Henrique pediu para ela acompanhar uma reunião importante. Miguel, Fernando, que bom que estão aqui. Dr. Henrique quer nos ver urgente na empresa. O clima no carro a caminho da Engtech estava tenso. Fernando havia contado para Lucia sobre a proposta alemã, e ela estava visivelmente dividida entre a empolgação com as possibilidades e o medo de uma mudança tão radical. Miguel, por sua vez, parecia perdido em pensamentos profundos. Quando chegaram no escritório de Dr. Henrique, encontraram uma cena inesperada. Benedito estava lá, mas não era o mesmo homem arrogante de semanas atrás. Parecia menor, mais humilde, com aquela postura de quem havia aprendido lições duras sobre respeito e humildade. Miguel, Lucia, Fernando, obrigado por virem, Dr. Henrique disse, indicando cadeiras ao redor de uma mesa de reuniões. Temos assuntos importantes para discutir. Ele ativou um telão que mostrava gráficos impressionantes. Os motores que Miguel consertou aumentaram nossa produtividade em 40%. Somos agora a empresa de tecnologia que mais cresce no país. Benedito se manifestou pela primeira vez. Miguel, ele disse com uma voz diferente da que costumava usar. Quero te pedir desculpas novamente. Não apenas pelo que aconteceu naquele dia, mas por quase ter impedido que seu talento fosse reconhecido. Havia sinceridade genuína em suas palavras, como se as últimas semanas tivessem realmente transformado sua perspectiva sobre pessoas e talentos. Dr. Henrique, Lucia interveio delicadamente. Fernando nos contou sobre a proposta da empresa alemã. É verdade que eles querem o Miguel? O investidor assentiu gravemente. É verdade. E honestamente, é uma oportunidade única. Mas antes de qualquer decisão, vocês precisam saber de algo mais. Dr. Henrique mudou o slide do telão. Agora aparecia a foto de um homem de meia idade, sorrindo ao lado de máquinas industriais complexas.
Miguel se inclinou para a frente, intrigado. Havia algo familiar naquele rosto, mas ele não conseguia identificar o quê. Este é Dr. Andreas Weber, diretor de pesquisa da Autotech. Dr. Henrique explicou. Ele chegou ontem ao Brasil especificamente para conhecer você, Miguel. Mas há algo sobre ele que vocês precisam saber. Ele fez uma pausa dramática. Andreas Weber estudou engenharia no Brasil há 20 anos. E durante esse período ele trabalhou com alguém que vocês conhecem. Miguel sentiu o coração acelerar. Havia algo na expressão de Dr. Henrique que indicava uma revelação importante. Com quem ele trabalhou? Lucia perguntou, embora sua voz sugerisse que ela já suspeitava da resposta. Com seu sogro, Lucia, com o avô de Miguel. A revelação caiu como uma bomba na sala. Miguel se levantou da cadeira, incrédulo. O vovô conhecia esse homem? Dr. Henrique assentiu. Não apenas conhecia. Eles desenvolveram juntos as bases teóricas dos motores que hoje são a especialidade da Autotech. Fernando, que havia ficado calado até então, se manifestou. Miguel, isso explica muita coisa. Seu dom não é apenas natural, é também hereditário. Seu avô era um gênio incompreendido, e ele passou esse conhecimento para você. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Miguel. As horas que passava com o avô no quintal, as explicações sobre como as máquinas tinham alma, os segredos que o velho mecânico compartilhava apenas com o neto. Não era apenas carinho de avô. Era a transmissão de conhecimento acumulado ao longo de décadas. Dr. Andreas está aqui no Brasil? Miguel perguntou com a voz embargada. Está. E pediu especificamente para conhecer o neto do homem que ele considera um dos maiores gênios que já conheceu. Dr. Henrique verificou o relógio. Aliás, ele deve estar chegando a qualquer momento. Como se tivesse ouvido a deixa, Sandra entrou na sala anunciando a chegada do visitante alemão. Dr. Andreas Weber entrou no escritório e seus olhos imediatamente se fixaram em Miguel. Havia lágrimas nos olhos do homem mais velho, como se ele estivesse vendo um fantasma querido. Mein Gott, ele murmurou em alemão. Depois mudou para um português perfeito. Você é igualzinho ao seu avô quando era jovem. Andreas se aproximou de Miguel com reverência. Seu avô foi meu mentor, meu professor, meu amigo. Ele me ensinou que genialidade não se mede por diplomas, mas por capacidade de ver soluções onde outros veem problemas. Miguel sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto sem conseguir controlar. O senhor conheceu meu avô de verdade? Andreas sorriu através das próprias lágrimas. João Santos foi o homem mais inteligente que conheci na vida. E pelos relatos que tenho recebido, você herdou não apenas seu talento, mas também sua humildade e bondade. Por que vocês nunca mantiveram contato? Lucia perguntou curiosa. Andreas ficou triste. Tentei por anos, mas seu sogro era orgulhoso demais para aceitar ajuda. Dizia que não queria deixar o Brasil, que sua família estava aqui. Respeitei a decisão dele, mas sempre me arrependi de não ter insistido mais. Doutor. Henrique aproveitou o momento emotivo. Andreas veio ao Brasil com uma proposta, mas não é apenas comercial, é pessoal. O alemão assentiu. Miguel, quero te oferecer algo que não pude oferecer ao seu avô. Uma chance de desenvolver seus talentos no mais alto nível mundial, mas com uma condição diferente da que vocês ouviram. Miguel e Lucia trocaram olhares confusos. Que condição? O menino perguntou. Andreas sorriu. Você não viria trabalhar para nós. Nós trabalharíamos com você. Criaríamos um instituto de pesquisa conjunto, metade no Brasil, metade na Alemanha. Você seria o diretor técnico, mesmo com 12 anos de idade. A proposta era ainda mais surpreendente que a original. Não se tratava de Miguel ser empregado de uma empresa alemã. Tratava-se de ele se tornar sócio de uma operação internacional, dirigindo pesquisas que poderiam revolucionar a indústria mundial. E haveria uma condição não negociável. Andreas continuou olhando para Lucia. Sua mãe seria minha sócia na parte administrativa. O instituto seria comandado pela família Santos, honrando a memória do homem que mudou minha vida. Miguel olhou para a mãe, que estava chorando de emoção. Depois olhou para Dr. Henrique, que sorria orgulhoso. Fernando assentiu encorajadoramente. Até Benedito parecia emocionado com a proposta. Posso perguntar uma coisa? Miguel disse finalmente. Pode, Andreas respondeu. Por que vocês acreditam tanto em mim?
Eu sou só uma criança. Andréa se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Miguel. Porque seu avô me ensinou que idade não determina sabedoria. E porque você já provou que pode fazer coisas impossíveis. Ele fez uma pausa. Mas principalmente porque o mundo precisa de gênios como você. E desta vez, eu não vou deixar passar a oportunidade de apoiar um Santos. A proposta de Andreas Weber ecoou pela sala como um trovão silencioso. Miguel sentia o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente o rumo de toda uma indústria. Lucia segurava forte a mão do filho, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Em poucos meses, haviam passado de uma família lutando para sobreviver para protagonistas de uma oportunidade internacional multimilionária. Posso ter alguns dias para pensar? Miguel perguntou com uma maturidade que continuava surpreendendo os adultos ao redor. Andreas sorriu, lembrando-se de conversas similares que havia tido com o avô do garoto décadas atrás. Claro, mas enquanto você decide, gostaria de mostrar algo que trouxe especialmente para você. O alemão abriu uma maleta de couro antigo e cuidadosamente retirou um caderno desgastado pelo tempo. Este era o diário de projetos do seu avô. Ele me deu de presente quando voltei para a Alemanha, dizendo que um dia eu saberia para quem entregar. Andreas estendeu o caderno para Miguel com reverência. Esse dia chegou. Miguel recebeu o caderno com mãos trêmulas. Na capa desgastada, podia ler João Santos, Ideias para o Futuro, escrito com a letra familiar do avô. Quando abriu a primeira página, seus olhos se arregalaram. Eram esquemas de motores que pareciam saídos de filmes de ficção científica, projetos de máquinas que ainda não existiam, ideias que estavam décadas à frente de seu tempo. Meu Deus! Fernando murmurou olhando por cima do ombro de Miguel. Alguns destes projetos estão apenas começando a ser viáveis com a tecnologia atual. Como ele imaginou tudo isso há 20 anos. Andreas assentiu orgulhoso. Seu avô via o futuro da engenharia quando o resto de nós ainda estava preso ao passado. Miguel virava as páginas com cuidado, reconhecendo em cada desenho a mesma linguagem visual que usava em seus próprios projetos. Era como se estivesse olhando seus próprios pensamentos refletidos através do tempo. Ele desenhou isso aqui, Miguel disse apontando para um esquema complexo. É quase igual ao motor que consertei na semana passada. Dr. Henrique se aproximou para ver melhor. Miguel, isso significa que você não está apenas consertando motores aleatoriamente. Você está inconscientemente seguindo os projetos que seu avô imaginou. A revelação adicionou uma nova camada de profundidade ao dom de Miguel. Não era apenas intuição mecânica. Era uma conexão quase mística com o legado familiar. Foi nesse momento que Sandra entrou na sala mais uma vez, mas desta vez com uma expressão de urgência preocupante. Dr. Henrique, desculpe interromper novamente, mas há jornalistas na recepção. Muitos jornalistas. E câmeras de televisão. O clima na sala mudou instantaneamente. Dr. Henrique franziu a testa. Como assim? Quem chamou a imprensa? Sandra balançou a cabeça nervosamente. Não sei, senhor. Eles estão perguntando sobre o garoto gênio que revolucionou a indústria automotiva. Parece que a história vazou. Andreas suspirou pesadamente. Receio que tenha sido minha culpa. Alguns colegas na Alemanha não conseguiram manter discrição sobre a descoberta. Quando se trata de um talento desta magnitude, as notícias viajam rápido no meio científico. Miguel sentiu uma onda de ansiedade. Até então, sua nova vida havia sido relativamente privada. A ideia de enfrentar câmeras e perguntas de estranhos o assustava mais do que qualquer motor quebrado. Lúcia percebeu o desconforto do filho e instintivamente o puxou para perto. Não precisamos falar com eles, ela disse protetoramente. Miguel ainda é uma criança. Não tem obrigação de se expor. Mas Dr. Henrique tinha uma expressão pensativa. Na verdade, talvez seja melhor controlarmos a narrativa antes que ela saia de controle. Se a história vai sair mesmo, preferível que seja contada da forma correta. Benedito, que havia permanecido quieto durante toda a reunião, finalmente se manifestou. Dr. Henrique, posso fazer uma sugestão? E se organizássemos uma coletiva controlada, eu poderia conduzir, garantindo que as perguntas sejam apropriadas para a idade do Miguel. A proposta de Benedito surpreendeu todo mundo. Nas últimas semanas, ele havia se transformado de antagonista em aliado.
Mas assumir a responsabilidade de proteger Miguel publicamente era um nível de redenção que ninguém esperava. Por que você faria isso? Miguel perguntou diretamente. Benedito olhou para o garoto com honestidade completa. Por que preciso compensar o mal que quase causei à sua família? E porque agora entendo que meu papel aqui não é ser obstáculo para talentos como o seu, mas sim ser ponte para que eles floresçam. Fernando assentiu aprovando. É uma boa ideia. Miguel, você se sentiria confortável falando com jornalistas se o Benedito estivesse conduzindo e nós todos estivéssemos lá apoiando? Miguel olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Acho que sim. Mas só se puder falar sobre os motores. Não quero falar da nossa vida pessoal. Andréa sorriu. Perfeitamente compreensível. Na verdade, seria melhor focar nos aspectos técnicos mesmo. O mundo precisa conhecer suas capacidades, não sua privacidade. Dr. Henrique concordou. Então está decidido. Vamos organizar uma coletiva para daqui a 1 hora. Isso nos dá tempo para preparar Miguel e controlar a situação. Enquanto a equipe se organizava para a coletiva, Miguel passou alguns minutos sozinho com o caderno do avô. Cada página revelava novos segredos, novas possibilidades. Em uma das últimas páginas, encontrou algo que o fez parar completamente. Uma carta endereçada a ele. Meu querido neto Miguel, começava a carta escrita à mão. Se você está lendo isto, significa que meus projetos finalmente encontraram as mãos certas para se tornarem realidade. Sempre soube que você tinha o dom. Via isso nos seus olhos quando você brincava com as máquinas no quintal. Mas o dom sozinho não basta. É preciso coragem para usar seus talentos para ajudar outras pessoas, humildade para continuar aprendendo sempre, e amor para nunca esquecer de onde veio. Você tem tudo isso, meu menino. Agora cabe a você decidir como usar seus dons para tornar o mundo um lugar melhor. Com todo o meu amor e orgulho eterno, Vovô João. Miguel estava chorando quando Lucia se aproximou. O que foi, meu filho? Ele mostrou a carta para a mãe, que também se emocionou ao ler as palavras do sogro. Ele sabia, Miguel disse entre lágrimas. Vovô sabia que isso ia acontecer um dia. Acho que todos os avós sabem coisas que os netos ainda vão descobrir. Lúcia respondeu abraçando o filho. A questão é, você está pronto para mostrar ao mundo do que é capaz? 1 hora depois, Miguel estava sentado em uma mesa na sala de conferências da Engtech, rodeado por câmeras de televisão e jornalistas de diversos veículos. Benedito conduzia a coletiva com profissionalismo surpreendente, apresentando Miguel como o jovem talento que está revolucionando nossa compreensão sobre engenharia mecânica. Miguel, perguntou uma jornalista da televisão, como você descobriu que tinha essa habilidade especial com motores? O garoto respirou fundo antes de responder. Meu avô me ensinou desde pequeno que as máquinas falam conosco. É só saber escutar. Ele dizia que tudo no universo tem uma frequência, um ritmo. Quando você entende essa linguagem, consegue ajudar as máquinas a funcionarem melhor. E qual é seu sonho para o futuro? Outro jornalista perguntou. Miguel olhou para Andréas, depois para Dr. Henrique, depois para a mãe, e finalmente para o caderno do avô que estava sobre a mesa. Quero continuar o trabalho que meu avô começou. Criar motores que sejam melhores para o meio ambiente, mais eficientes, que ajudem as pessoas a terem uma vida melhor. E quero fazer isso aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Andréa se inclinou para o microfone. E é exatamente por isso que estamos propondo uma parceria internacional. O Instituto João Santos será uma ponte entre o Brasil e a Alemanha, desenvolvendo tecnologias que beneficiarão toda a humanidade. A menção ao nome do avô como nome do Instituto Futuro fez Miguel sorrir pela primeira vez durante a coletiva. Era a confirmação de que sua decisão já estava tomada. Ele aceitaria a proposta, não pelo dinheiro ou pela fama, mas para honrar o legado familiar e cumprir o sonho que o avô havia plantado em sua mente ainda criança. Quando a coletiva terminou e as câmeras foram desligadas, Miguel se virou para Andréas. Eu aceito sua proposta, mas com uma condição. O alemão arqueou as sobrancelhas interessado. Que condição? Quero que Caroline e Roberto também façam parte da equipe. Eles foram os primeiros a acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Merecem estar conosco nesta jornada. Andréas sorriu e estendeu a mão. Acordo feito. Bem-vindo ao futuro, Miguel Santos.
6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou sua vida, Miguel estava parado na entrada do mais moderno centro de pesquisa do Brasil. A placa dourada na fachada brilhava sob o sol da manhã. Instituto João Santos. Inovação sem fronteiras. Era difícil acreditar que aquele prédio de 5 andares, equipado com a mais alta tecnologia mundial, existia por causa de um menino de 12 anos que conversava com máquinas. Lúcia chegou ao lado do filho, usando o terno executivo que ainda a fazia sorrir toda vez que se olhava no espelho. De faxineira a diretora administrativa de um instituto internacional, algumas transformações pareciam impossíveis até acontecerem. Nervoso? Ela perguntou, tocando carinhosamente o ombro de Miguel. Um pouco, ele admitiu. Hoje é diferente. Hoje eu não vou apenas consertar algo que já existe. Vou criar algo completamente novo. Era o dia da inauguração oficial do Instituto, mas também era o dia em que Miguel apresentaria seu primeiro projeto original, um motor revolucionário baseado nos esquemas que encontrara no caderno do avô, mas adaptado com inovações que nem mesmo João Santos havia imaginado. O mundo inteiro estaria assistindo através de transmissão ao vivo. Andreas Weber se aproximou dos dois com um sorriso que misturava orgulho e ansiedade. Nos últimos meses, o alemão havia se tornado quase um segundo pai para Miguel, preenchendo um vazio que o garoto nem sabia que existia. Miguel, meu jovem gênio, está pronto para fazer história? Ele apontou para as dezenas de jornalistas e cientistas que começavam a chegar para a cerimônia. Fernando disse que é impossível estar completamente pronto para algo que nunca foi feito antes. Miguel respondeu, mencionando seu tutor Fernando Oliveira. A correção do sobrenome havia sido necessária para evitar confusões com o avô, mas o carinho entre mentor e pupilo permanecia inabalável. Disse que a coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Doutor. Henrique apareceu no saguão principal, acompanhado de uma comitiva impressionante. Representantes da NASA, da Mercedes-Benz alemã, da Toyota japonesa e até mesmo cientistas chineses que haviam voado especificamente para conhecer o trabalho de Miguel. O mundo está de olho em vocês hoje, ele disse para mãe e filho. Mas lembrem-se, vocês já provaram tudo o que precisavam provar. Hoje é apenas celebração. A cerimônia de inauguração começou com Andreas fazendo um discurso emocionado sobre como o talento brasileiro estava conquistando reconhecimento mundial. Em seguida, Dr. Henrique falou sobre a importância de investir em mentes jovens e brilhantes. Mas quando chegou a vez de Miguel subir ao palco, algo inesperado aconteceu. Antes de mostrar meu projeto, Miguel disse no microfone, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Gostaria de chamar algumas pessoas especiais para o palco. Ele olhou para a plateia e acenou. Caroline, Roberto, vocês podem vir aqui? Os 2 engenheiros, agora parte oficial da equipe do Instituto, subiram no palco visivelmente emocionados. Caroline havia se tornado a engenheira-chefe da divisão de pesquisa aplicada, enquanto Roberto dirigia o departamento de desenvolvimento técnico. Mas para Miguel, eles continuavam sendo as primeiras pessoas que acreditaram em seu potencial. Estas pessoas, Miguel disse apontando para os 2, foram os primeiros adultos a me tratarem como igual, não como criança curiosa. Caroline me ensinou que fazer perguntas não é sinal de ignorância, é sinal de inteligência. Roberto me mostrou que experiência e inovação podem trabalhar juntas para criar coisas incríveis. A plateia aplaudiu emocionada, mas Miguel ainda não havia terminado. Também gostaria de chamar alguém que me ensinou a lição mais importante de todas. Ele olhou diretamente para Benedito, que estava sentado na primeira fileira. Benedito, pode vir aqui? O ex-diretor da EngTech, agora consultor em gestão de talentos do Instituto, subiu no palco com lágrimas nos olhos. Nos últimos meses, ele havia se tornado um dos defensores mais fervorosos de programas para identificar e desenvolver crianças, prodígio em comunidades carentes. Benedito me ensinou que as pessoas podem mudar, Miguel disse com maturidade impressionante. Me ensinou que errar não define quem somos, mas como reagimos ao erro sim. E me ensinou que pedir perdão de verdade é um dos gestos mais corajosos que existem. O homem que um dia havia zombado de Miguel, agora chorava abertamente, abraçando o garoto que havia transformado não apenas sua carreira, mas sua alma. Depois das emoções, chegou o momento técnico.
Miguel apresentou seu motor revolucionário. Uma máquina que combinava eficiência energética máxima com zero emissão de poluentes. Os números na tela eram impressionantes. 400% mais eficiente que motores convencionais, usando uma tecnologia híbrida que ninguém havia conseguido desenvolver antes. Como é possível? Perguntou um cientista japonês da plateia. Miguel sorriu, lembrando-se das palavras do avô sobre simplicidade e complexidade. Meu avô sempre dizia que a natureza já resolveu todos os problemas de engenharia. É só observar e aprender. Este motor imita o funcionamento do coração humano. Eficiência máxima com desperdício mínimo. Andrea se aproximou do microfone. E o mais impressionante é que este projeto será disponibilizado gratuitamente para qualquer fabricante mundial, desde que se comprometa a produzir versões populares para países em desenvolvimento. A declaração causou comoção na plateia. Miguel estava abrindo mão de bilhões em royalties para democratizar uma tecnologia revolucionária. Por quê? Gritou um jornalista americano. Miguel olhou para a mãe, depois para a foto do avô que estava projetada no telão atrás dele. Porque talento não deveria ser privilégio de quem tem dinheiro. Porque meu avô acreditava que conhecimento existe para ser compartilhado. E porque o mundo precisa de soluções, não de mais problemas. Foi nesse momento que aconteceu a surpresa final da cerimônia. Sandra, a secretária de doutor Henrique, entrou no auditório acompanhada de alguém que fez Miguel parar de falar completamente. Era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, roupa simples, com aqueles mesmos olhos curiosos que Miguel via no espelho todos os dias. Papai? Miguel sussurrou no microfone, sem acreditar no que estava vendo. O homem que havia abandonado a família 6 anos antes estava ali, na primeira fila, chorando e fazendo gestos de aprovação com as mãos. Lúcia ficou tensa ao lado do filho, mas Miguel desceu do palco e caminhou até o pai. Miguel, o homem disse com voz embargada. Eu estava errado. Completamente errado sobre tudo. Ele olhou para o filho que havia crescido tanto em sua ausência. Vi suas entrevistas na televisão, li sobre seus projetos, acompanhei sua trajetória. Você se tornou exatamente quem sempre foi destinado a ser. E eu quase destruí isso por orgulho e ignorância. Miguel olhou para o pai em silêncio por alguns segundos. Depois, com a sabedoria que só crianças especiais possuem, disse: Você não destruiu nada, pai. Você me ensinou que eu posso ser forte sozinho. Mas agora que sou forte, posso escolher perdoar. O abraço entre pai e filho arrancou lágrimas de toda a plateia. Alguns finais não se planejam. Eles simplesmente acontecem. Andreas retomou o controle da cerimônia, mas antes de encerrar, fez um último anúncio. O Instituto João Santos acaba de receber aprovação para abrir filiais em 10 países diferentes. Vamos identificar e desenvolver jovens talentos em todos os continentes, garantindo que nenhum Miguel seja perdido por falta de oportunidade. Quando a cerimônia terminou e as câmeras foram desligadas, Miguel se encontrou sozinho no laboratório principal do Instituto, rodeado pelas máquinas mais avançadas do mundo. Colocou a mão sobre o motor que havia criado e, pela primeira vez em meses, simplesmente escutou. O som era perfeito. Uma harmonia mecânica que soava quase como música. Conseguimos, vovô. Ele sussurrou olhando para o retrato de João Santos pendurado na parede. Seu sonho virou realidade. E isso é só o começo. Lucia entrou no laboratório e encontrou o filho conversando com o avô que nunca mais veria fisicamente, mas que continuava presente em cada projeto, cada inovação, cada momento de genialidade. Do que você mais sente orgulho? Ela perguntou abraçando Miguel pelas costas. Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. De ter provado que ser diferente não é defeito, é dádiva. E de ter descoberto que o maior motor do mundo não funciona a combustão ou eletricidade. Ele se virou para a mãe com um sorriso que misturava a inocência da infância com a sabedoria da experiência. Funciona a amor. Amor pela família, amor pelo conhecimento, amor por fazer a diferença. E assim, o menino que um dia foi chamado de estranho por conversar com as máquinas, se tornou o jovem que mudou o mundo conversando com o coração. O Instituto João Santos floresceu,
formando centenas de jovens inventores. O motor revolucionário de Miguel transformou a indústria global. Sua família se reuniu e se fortaleceu através das dificuldades. Mas a maior lição que Miguel Santos deixou para o mundo foi simples e poderosa. Nunca subestime uma criança com sonhos grandes, porque às vezes são as mentes mais jovens que carregam as soluções mais antigas. E sempre, sempre escute as máquinas. Elas têm muito mais a dizer do que imaginamos.